Glória do Daniel e do Rafael agora, hein? Ah, não vai, né? Daqui, rapaz, esses meninos estão ficando gordinhos, Márcio. Menino, olha só. Estão tudo robustos esses meninos, glória a Deus por isso, né? Louvado seja Deus. Queridos, vamos começar o nosso culto de quarta-feira, né? Queremos crer que mais gente vai chegar aí. A gente sempre tem essa surpresa boa, né? De gente chegando, mesmo com um atraso, mas chegando. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, pegando um dos versículos que a gente acabou, vamos dizer assim, ministrando no domingo à noite, eu vou citar apenas o versículo 7, quando Jesus diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A minha pergunta é: Larison, existe alguém na terra que não necessita de arrependimento? Débora, você acha que tem alguém na terra que é justo e não precisa se arrepender de nada? Pois é. Eu inclusive vi no domingo de manhã que foi dada aqui a aula que a criança não nasce com pecado já, né? Porém, ela não é considerada pecadora porque ela não tem consciência moral. A partir do momento que ela adquire essa consciência e ela começa a entender o que é errado e o que é certo, ela precisa ser salva, vamos dizer assim, né? Mas se ela partir sem essa consciência, a gente entende à luz da Bíblia que é pela sua inocência em relação à sua consciência, não pelo fato dela não ter pecado, mas pelo fato dela não ter consciência desse pecado, Deus a recebe. Já perguntaram isso para mim, pastor, e uma pessoa que nasce, por exemplo, com um problema mental, né? Uma pessoa que é uma pessoa especial, o termo é esse, né? Uma pessoa especial que tem um problema mental, ela não consegue entender nada, né? Eu entendo que uma pessoa assim é uma pessoa que a gente deve considerar como uma criança, porque se ela não tem condição de entender, ela não tem condição também de pecar, vamos dizer assim, de entender que é pecadora, né? Mas agora nós vamos olhar para o texto, né? Eu fiz uma pergunta: você acha que existe alguém que não precisa de arrependimento? E Jesus diz assim, nesse versículo, né? Que Deus tem mais prazer, mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os estudiosos bíblicos entendem que só tem duas interpretações para esses 99 justos que não precisam de arrependimento. Opção 1, igreja, ou seja, aqueles que passaram pelo arrependimento, né, em relação ao pecado original, são salvos porque se arrependeram, aceitaram a graça de Deus, ok? Então Jesus estaria dizendo: olha, vocês que são igreja, que não necessitam mais se arrepender porque se arrependeram e aceitaram a salvação, né? Deus se alegra com vocês, porém Deus tem muito mais alegria quando um que ainda não se arrependeu se arrepende. Isso seria uma interpretação. A segunda interpretação, que é a que eu entendo que mais se harmoniza com o texto, é que Jesus está falando de pessoas que acham que são justas e que acham que não precisam de arrependimento por causa da religiosidade. E aí isso se encaixa na vida de quem? Dos religiosos da época, mais especificamente na vida dos escribas e dos fariseus com quem Jesus estava conversando. Então essa segunda opção é a mais aceita, considerando o contexto da parábola, considerando com quem Jesus estava conversando ali naquele momento. Tinha os publicanos, os pecadores e os religiosos. Então é meio incoerente Jesus estar falando à igreja, sendo que naquele momento a igreja não estava ali, vamos dizer assim, representando aquelas 99 ovelhas, né, que eram justas. Então o que os estudiosos entendem? Que ali, aquelas 99 ovelhas que Jesus fala, que ele compara a justos que não precisam de arrependimento, eram os religiosos, que eram da aliança, da antiga aliança, que se consideravam ovelhas de Deus, ovelhas de Abraão, né, da linhagem de Abraão, eram as ovelhas oficiais com base na aliança feita na lei. Porém, eles achavam que pelo fato de estarem debaixo da lei, por estarem debaixo dessa aliança, eles não precisavam se arrepender dos seus pecados. Então a religiosidade obscureceu o entendimento deles.
para que eles não percebessem que eles precisavam da graça de Deus, como todos os demais pecadores precisavam da graça de Deus, porque a salvação não é pelas obras, amém? A salvação não é pela lei, amém? A salvação é pela graça, e pela graça, a Bíblia, nós entendemos que não existe um justo sequer, todos se perderam, né? A palavra de Deus diz que todos se perderam, todos foram destituídos da glória de Deus, e todos precisam ser salvos pela graça de Deus, mediante o arrependimento. Então, a religiosidade obscureceu o coração daqueles escribas, daqueles fariseus, para que eles não vissem o seu estado pecaminoso. Isso é perigoso nos dias de hoje, né? Quando a pessoa ela fica muito religiosa, ela só vê o pecado dos outros. Sim ou não, irmãos? O fulano pecou, o ciclano pecou, mas a pessoa não consegue se ver pecador, né? E aí nós falamos que um dos problemas da religiosidade é que a pessoa que está na religiosidade, ela confunde religiosidade com espiritualidade, e ela pensa que ela é uma pessoa espiritual porque ela é religiosa, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes o religioso, ele está errando, falhando, né, pensando que está certo, e muitas vezes está errado. Por quê? Porque ele não consegue compreender que ele está falhando para com Deus. Às vezes ele está fazendo as coisas para Deus, mas a motivação do seu coração está errada, a motivação do seu coração não está certa. Vou dar um exemplo para os irmãos. Uma pessoa pode chegar aqui e pregar muito bem, mas depois que ela sair daqui, ela pode ser uma pessoa extremamente arrogante, sim ou não? Um bom pregador, o cara pode ser vamos dizer assim, o top da pregação. Ele vem, Deus usa, ele prega, aí ele sai. Ele pode ser uma pessoa extremamente arrogante? Pode. Como também essa pessoa pode pregar muito bem e ser uma pessoa extremamente humilde. As duas situações acontecem, né? Como uma pessoa pode cantar, ser um excelente cantor, levar as pessoas ao arrepio, né? Tocar o céu, mas ela pode sair do altar e ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa soberba, como ela também pode ser uma pessoa humilde, uma pessoa quebrantada. O problema não está no que ela faz, o problema está em quem ela é. Porque quando você fala de humildade, você não fala que aquela pessoa tem atos de humildade, você fala que aquela pessoa é humilde, sim ou não? Aquela pessoa é orgulhosa, tem a ver com quem nós somos. Então, quem nós somos, muitas vezes, precisa ser mais cuidado do que o que nós fazemos, porque o que você é, vai determinar naturalmente o que você faz, né? Então, o problema da igreja hoje é que a gente, às vezes, valoriza demais o talento, a capacidade, e a gente não olha para o essencial, que é quem nós somos. Não basta saber fazer bem, nós precisamos ser do bem, amém? Não basta você saber fazer bem, você tem que ser do bem. Não basta você ter capacidade, poder, você tem que ter caráter. Você tem que ter caráter, porque o poder ele seduz. É gostoso a gente ter poder, é gostoso a gente ter dons, falar em línguas, fazer o morto ressuscitar, paralítico andar, porque tudo isso traz atenção sobre as nossas vidas. O holofote é focado na gente. Então, aquilo que nos engrandece, aquilo que nos projeta, a gente gosta. Mas mais importante do que ter poder é ter caráter, né? É você ser alguém que agrada o coração de Deus. Por isso está escrito lá, irmãos, em Mateus 7, de 21 a 23: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas em teu nome, olha só, fizemos, está o fazer, fizemos, em teu nome fizemos muitas maravilhas, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos sinais e maravilhas e milagres. Ou seja, eles estavam apoiando a sua salvação no fazer. Só que o Senhor disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Apartai-vos de mim, vós que praticais o que, irmãos? A iniquidade. Ou seja, não adianta você fazer coisas importantes para Deus. Expulsar demônio é importante,
né? Ministrar cura é importante, mas mais importante do que você fazer isso é você ser alguém que agrada o coração de Deus, é você ser alguém que tem uma vida aprovada por Deus e não apenas usada por Deus. Então você pode ser usado por Deus e não ser aprovado por Deus, porque o ser usado muitas vezes está apoiado na capacidade de fazer, mas o ser aprovado está na condição de ser alguém que agrada a Deus, que tem uma vida que agrada a Deus. Então nós precisamos ter essa visão, né? Nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos olhar para o nosso coração. Tudo bem, eu estou fazendo isso para Deus, eu estou na igreja, eu estou dando dízimo, eu estou orando, eu estou cantando, eu estou expulsando demônio, eu estou fazendo um monte de coisa, mas quem eu sou como pessoa diante de Deus? Quem eu sou como pessoa diante das pessoas, né? Então isso precisa ser avaliado dentro dos nossos corações. Amém, igreja? Então cuidado com essa questão. Religiosidade mata, espiritualidade traz vida ao coração daquele que a desenvolve. Então eu quero que você fique em pé, né, nesse momento. Eu sei que aqui a gente não tem religioso, aqui a gente tem gente espiritual, né? Né? A gente tem gente que está procurando a espiritualidade no Senhor, aqueles que estão realmente vivendo aquilo que é verdadeiro na presença de Deus, porque às vezes a religiosidade maquia as coisas, a gente passa uma imagem, né, que a gente não está vivendo aqui dentro do nosso coração, e a gente tem que matar isso, irmãos. Se existe algo, muitas vezes o inimigo está trabalhando isso na nossa vida, a gente tem que quebrar isso, né? Eu não posso chegar aqui na frente e dizer: ah, eu nunca errei na minha vida, eu sou um pastor perfeito. Não posso, irmãos, porque eu estaria mentindo. Eu não tenho problema nenhum de chegar aqui e dizer: muitas vezes eu falhei, muitas vezes eu errei, eu tenho fraquezas, eu tenho falhas, eu tenho imperfeições, porque eu tenho que ser verdadeiro. E muitas vezes eu tenho que dizer: eu já pensei até em desistir, mas o Senhor me sustentou. É expor a verdade como ela é colocar as coisas como realmente elas são.